Bom, internautas, dando sequência ao resgate das decisões entre Chapecoense e Avaí e Chapecoense, já falamos muito sobre 1977 e agora começamos sobre 2009 e estamos aqui com um dos personagens daquele título importantíssimo para o Avaí. 1977 deu Chapecoense, campeão do estado, 2009 Avaí Futebol Clube. E aqui estamos com ele, Evandro, ídolo dos havaianos e que teve participação direta naquela conquista. Sentando aqui onde a gente está, Evandro, só ótimas lembranças, né? Com certeza, né? Na verdade, dentro desse estádio, Deus me deu a possibilidade, eu sou muito grato por isso e de viver momentos especiais. E como o tema de hoje é a decisão contra a Chapecoense, foram momentos maravilhosos. Eu qualifico esse jogo como o jogo mais difícil da minha carreira como atleta profissional e principalmente no Avaí, até porque o Avaí tinha 12 anos sem título e assim nós tínhamos tido um acesso, mas título mesmo seria o meu primeiro título ou não. Então assim, nós perdemos o jogo de 3-1 em Chapecó, então foi um jogo marcante, memorável, tanto para toda a torcida como para nós atletas e hoje eu como torcedor também. Então revivo quando assisto pela internet, vejo pela televisão o reprise desse jogo, os gols. Então assim, ainda me emociono porque foi um momento assim, de verdade assim, marcante. Lá foi 3-1 em Chapecó. Você sentiu em algum momento, balançou em relação ao jogo da volta? Porque depois fez 3-1 no tempo normal aqui na ressacada e goleada 3-0 na prorrogação, resumindo 6-1. Quando perdeu lá, balançou? Não, balançar não. Na verdade, aumentou foi a responsabilidade. Até porque nós tínhamos uma equipe forte e a Chapecoense era uma equipe também forte que jogava muito na bola aérea. Na verdade, eles tinham dois laterais, que era o Badé e o Tony. E tinha o centroavante que era o Casarini, na verdade. Então, artilheiro do estadual. Artilheiro do estadual. Então assim, a gente sabia que nós teríamos dificuldade em casa, mas assim, também nós sabíamos, e é o que eu sempre bato em momentos decisivos, com a ressacada lotada, o Avaí é quase imbatível. Então assim, nós sabemos que a torcida viria ao estádio e assim, concentramos de uma maneira especial para aquele jogo e foi memorável. Na verdade, foi um jogão de futebol onde todo mundo sabe que nós tomamos 1-0 e depois ainda perdemos um homem e fizemos isso com um homem a menos, então foi algo marcante. Gols de Evandro, Léo Gago e Marquinhos Santos, no tempo normal. Sim, na verdade a gente estava perdendo de 1-0 e aí teve uma falta aqui na frente da gente, aqui no meio campo aqui, e assim, o entrosamento com o Marquinhos era tão grande, do meio campo lá na entrada da grande área, eu fiz 2 movimentos, eu saí para receber a bola no pé e girei, quando eu girei, ele mais uma vez, magicamente a bola caiu na minha frente assim, porque eu girei, assim, normalmente hoje a gente pede os atacantes e se pede para girar de frente para a bola, né? Sim. Só que eu girei de costa, o movimento não foi totalmente correto, na verdade. O ideal é que você gire de frente para o campo e esteja vendo o gol e o zagueiro. Eu girei e fiquei de costa, mas ela caiu na minha frente. Quando ela quicou, eu falei, eu vou estourar esse goleiro. É verdade que meu pensamento foi assim, eu vou jogar ele lá dentro da rede. Aí bati forte, ela passou debaixo das pernas. Não sei se era o Nivaldo, era o Nivaldo, né? Nivaldo. Passou debaixo das pernas do Nivaldo, grande goleiro, grande pessoa, grande profissional. Então assim, passou debaixo da perna dele e eu corri pra galera, falei, vocês podem ficar tranquilos. Eu lembro que eu bati no pé e dizia assim, vocês vão ser campeão, pode ficar tranquilo que a gente vai comemorar esse título. Então assim, foi marcante, foi lindo e depois o segundo gol foi no início do segundo tempo, numa falta em cima de mim aos 30 segundos, se eu não me engano, do segundo tempo. Na verdade, eu não sei se foi o Marquinhos ou se foi o Batista, quem foi, ou o Léo Gago, que meteu a bola em mim e eu segurei o zagueiro e ele me empurrou, acho que era o Anderson, e aí o Léo Gago veio, largou uma bomba por debaixo da barreira. 5 do segundo tempo. 5, pronto, parecia que tinha segundos, porque parecia que foi no início, não sabia. E o Marquinhos fez aos 34 do segundo tempo o terceiro. Sim, o Marquinhos é uma assistência que eu também dou assistência para ele, que ele pega a bola do lado esquerdo, eu saio do zagueiro de dentro para fora da área,
não de dentro para fora, da marca do pênalti para dentro, para o bico da grande área. Ele dá a bola, eu só escoro com a perna esquerda e ele magicamente mete uma chapa linda que entra na gaveta do lado esquerdo. Então foram 3 gols assim trabalhados, na verdade, de entrosamento de equipe. E aí ó, se eu não me engano, aos 40 ou 40 e poucos minutos do segundo tempo, eu saio para receber uma cobrança de lateral. Eu sabia que o zagueiro tinha cartão amarelo. Tem um toquinho de cabeça e ele me empurrou, caí fora da grama aqui, e o juiz expulsou, igualou ali 10 contra 10, aí eu sabia que eles não iam aguentar na prorrogação, porque ainda na prorrogação nós jogaríamos pelo empate. Sim, aí ganhou de 3-0, gols de Marquinhos Santos, Lima e Ferdinando. Perfeito, um gol do Marquinhos de cabeça, um gol do Ferdinando, uma bomba e uma bomba de fora da área do Lima. O Lima, um grande atacante, na verdade, olha, nós tínhamos o Lima como reserva daquele time, então assim, que time nós tínhamos, hein? O Lima que, graças a Deus e para a alegria de todos, tem feito sucesso na Europa. Então assim, tínhamos 3 atacantes de força e finalização, que era eu, William e Lima, naquele grupo. Tanto é que eu não jogo em Chapecó, eu não jogo o primeiro jogo, fico no banco. Nós perdemos aqui no último jogo do quadrangular de 1-0, aí a torcida invadiu, deu uma confusão, uma briga ali, por falta de talvez assim, de um pouco de compreensão de alguns torcedores, que o jogo não era um jogo tão importante, mas também respeitando a torcida, sabendo que a torcida fazia 12 anos que não gritava campeão, estava com medo de perder o título. Assim como eu sei que nesse momento tem alguns torcedores que estão apreensivos, mas tenho certeza, venham para a ressacada, lotem a casa, acreditem nesse grupo. Esse grupo é um grupo vencedor, esse grupo tem entendido a forma de jogar do Avaí, a forma que agrada a torcida. E é claro que nem sempre você vive só bons jogos e bons momentos. A gente é finalista da competição, eu creio que chega as 2 melhores equipes mais uma vez na final. E assim, acredito piamente que temos capacidade de mais uma vez dar a alegria merecida para essa torcida. Você tem no currículo 5 passagens pelo Avaí. Esse título de 2009, que foi muito importante para todos, e o acesso 2008. Teve alguma outra passagem mais importante aqui? Ou realmente essas que estamos falando agora? Não, essas foram as mais marcantes, né? Mas assim, eu digo assim, que o Avaí foi um clube tão importante na minha vida, na minha carreira, que eu não me lembro de ter passado maus momentos aqui. Mesmo nas derrotas, eu me lembro de... Porque a derrota faz parte da vida, a derrota faz parte do clube. Nós estamos falando de... Você cresce nas derrotas. Com certeza, nós estamos falando de quantos títulos nós temos na história desse grande clube estadual. 16 títulos. Sim. Então assim, são 16 títulos. Quantos anos tem o Avaí? 93? 93 anos, é? Então assim, nós estamos 93, 94, vai fazer 94 agora. Então assim, nós estamos falando de 16 títulos estaduais. Então assim, isso é normal. Não se ganha sempre, na verdade, mas a importância é que o clube continue a crescer. E acostume a vencer e continue a crescer. E assim, essa é a ideia que nós temos tentado embutir dentro do clube, do presidente até o funcionário mais humilde do clube. Essa é a ideia que é de um clube de guerreiros, de uma equipe que luta pelos seus objetivos, que não desiste e que é a cara da torcida do Avaí. Assim, eu falo para os atletas que chegam, olha, alguns clubes eu me tornei um atleta de referência aqui na Ponte Preta, clube onde a torcida gosta de um cara aguerrido, que não desiste. Então assim, essa é a cara do Avaí, até nos momentos de contratações, eu, Claudinei, Jusceli, o Agnello, o presidente Batistotti, a gente tem pensado nisso. Nós temos que trazer atletas com identidade, com cara do Avaí. Não adianta nós trazermos atletas com muita qualidade técnica, mas que tem pouca intensidade, pouca luta. Que foge da história do clube. Foge da história do clube. Então assim, esse é o trabalho que a gente tem tentado fazer aqui. O Avaí ficou 3 anos aí lutando contra o rebaixamento no estadual, é uma coisa inaceitável, mas assim, já passou. Então assim, nós não queremos cometer os mesmos erros, a gente aprendeu com esses erros, assim como você colocou muito bem, e espera continuar fazendo esse clube crescer. Temos um desafio gigantesco esse ano, depois dessas 2 semanas, que é manter esse clube na elite do futebol brasileiro, e eu tenho certeza que com trabalho, não mudando a filosofia, com muita persistência, que a gente sabe que não será fácil. A competição tem um nível de investimento que chega a ser desumano, mas a gente com trabalho, a gente acredita que a partir do momento que a bola rola, começa o jogo, é 11 contra 11, e o trabalho consegue superar muitas vezes o acúmulo de dinheiro ou de grandes atletas com qualidade, porque assim, o Brasil é repleto de grandes jogadores e se consegue muitas vezes
com pouco investimento e bastante trabalho, bastante entendimento do que é a história do clube, fazer um clube vencedor, mesmo com menos investimento. Esse ano há uma coincidência como houve em 2008 e 2009. 2008 o acesso, 2009 Avaí campeão catarinense. 2016 acesso, 2017 vamos ter a decisão. Você vê semelhanças mesmo? Claro, na verdade, por quê? Porque um grupo que foi um dos assuntos que o ano passado eu, Claudinei, Jusceli, Agnello e o presidente Batistotti, que são as pessoas que na verdade estão mais o presidente liderando e a gente sendo comandado por ele e trabalhando no futebol. Claro, na liderança do Jusceli como diretor e do Claudinei como treinador. Então assim, o que acontece? Um dos motivos é a permanência do elenco. Aconteceu em 2009. Então assim, isso a gente pode cooperar. Gente, assim, fomos 6º lugar na Série A. Por que fomos 6º lugar? Tínhamos uma continuidade de equipe, tínhamos uma forma de jogar. O clube trouxe peças para suprir a ausência daquelas que não conseguiram segurar e para melhorar a qualidade técnica também. Mas a equipe já tinha uma forma de jogar, já tinha um entendimento, já tinha um entrosamento. Eu acho que essa continuidade nos levou à final do estadual. É claro que oscilamos um pouquinho no segundo turno. Também entendo assim que houve um pouco de desânimo, porque na verdade a gente sofreu um pouquinho no segundo turno com essa questão de arbitragem. Eu acho que houveram muitos pênaltis a favor do Avaí não marcado, mas assim, não quero transferir nada para isso. Estamos na final, as duas melhores equipes estão na final, eles jogam pelo resultado. É uma equipe que tem um investimento, apesar de toda a tragédia que a gente sente muito, é uma equipe que tem um investimento 3 vezes maior que o nosso, quase. Então assim, pôde escolher atletas, mesmo diante de tanta dificuldade, que nisso a gente sente muito. E se reforçou durante a competição, no caso do Luiz Antônio. Então assim, a gente vai enfrentar uma grande equipe. Mas quem é havaiano sabe a força dessa torcida, a força desse clube e como esse clube gosta de fazer coisas, né? Então... É verdade. Resgatando as escalações de 2009, o Avaí teve Eduardo Martini, Ferdinando, André Turato, Emerson e Marcos Vinícius, o Wendel, Evandro, depois o Lima, Léo Gago, William, depois Bruno, Marquinhos Santos, depois Odair e Caio, técnico Silas. A Chapecoense Nivaldo, Tônio, William Amaral, Rafael Mouris com Anderson Lima, Badé, Everton César, depois Canu, Cadu, depois Emerson Cris, Bruno Casarini, Neném, depois Fabinho, Rômulo, técnico Mauro Ovelha. Relembrando os nomes, eram 2 grandes times. Como agora. Ninguém chega numa final, ninguém chega à final com uma equipe ruim. Não existe a dificuldade que existe nesse campeonato estadual, que tem se mostrado um dos campeonatos mais interessantes do país. São 5 clubes para ser campeão e 5 clubes para lutar, teoricamente, contra o rebaixamento, onde caem 2. Então é quase um campeonato assim, é dificílimo. É dificílimo, porque você entra numa competição, os grandes têm 20% do título e os pequenos têm 20% de chance de cair. Então você já começa a competição assim, em situação perigosa, na verdade. Assim, você não tem como... E claro, depois a competição se desenvolve e aparece a surpresa, como foi o Brusque no primeiro turno, como foi em 2009, se eu não me engano, o Atlético de Ibirama, que tinha o Leandrão. Isso. Então assim, vai aparecendo... Nós tomamos 4 do Atlético de Ibirama em Ibirama, né? Ninguém conhecia o Leandrão, não sei se... Como ele já... Era Leandro Machado. Leandro Machado, então, e ele... Pô, aí surgiu um garoto, eu falei, que centroavante bom de bola, forte fisicamente, né? Até que ele não era muito bom de bola, mas ele é terminador de jogada. Então, assim, eu acho que isso é a beleza desse campeonato, por isso que tem chamado a atenção. E hoje é tão legal você ver atletas querendo vir para Santa Catarina, isso nos engrandece. Eu sou mineiro, mas eu me coloco parte disso, porque eu escolhi essa cidade para viver, para criar os meus filhos, esse clube para torcer. Então assim, eu sinto muita vontade de ter orgulho de como eu vim em 2015, 4 clubes de Santa Catarina na primeira divisão, e a gente trabalha para que isso retorne. Não existe nada melhor para a cidade do que ter tantos grandes clubes vindo jogar aqui, a rede hoteleira, tudo cresce na cidade. Então assim, a gente sabe que faz bem a cidade, por isso hoje estão na final as 2 equipes da primeira divisão.
Chapecoense e Avaí, e a gente torce pelo crescimento e continue crescendo do Criciúma, do Joinville, do Figueirense. Existe uma rivalidade dentro de campo, mas existe um entendimento que o futebol de Santa Catarina ele tem crescido e a gente se alegra muito com isso. Só corrigindo, Leandro Damião, estás te referindo. Mas ele era chamado Leandrão. Leandrão. Ele era chamado Leandrão, então na verdade é Leandro Damião, estou falando do Damião, o centroavante do Ibirama, que depois foi pro Inter. E agora está no Flamengo. Está no Flamengo, foi para a Seleção Brasileira, foi pro Cruzeiro, foi pro Santos, jogou fora do país. Surgiu do Atlético de Ibirama. Surgiu do Atlético de Ibirama, e assim, por isso a gente tem que estar sempre atento. O ano passado nós descobrimos 2 atletas que têm sido de grande importância para nós, que é o Capa e o Alemão. Na verdade, o Maurício Kozlinski, então são pessoas que trabalharam aqui, então isso prova a força do campeonato, né? A gente não precisa buscar tanto fora, porque os bons atletas estão vindo para Santa Catarina. Quem pode desequilibrar nesses 2 jogos da final de 2017, assim como aconteceu em 2009? Bem, eu acho que as duas... Tínhamos mais qualidade em 2009? Não, eu acho que são equipes parecidas. Hoje nós jogamos um sistema diferente, jogávamos num 4-4-2, né? A gente jogava Ferdinando, Turato, Emerson e o Wendel na lateral esquerda. Que time o Wendel está no Inter agora? Marcos Vinícius e Léo Gago, né? Marquinhos, William... jogávamos no 4-4-2, Caio e Marquinhos. O Caio fazendo a movimentação, o Marquinhos era o cérebro da equipe, como ainda é o cérebro da gente hoje. E assim, é um atleta decisivo. A gente espera... Eu lembro quando em 2014, perguntaram para mim no jogo do Vasco aqui e tal, quem deveria fazer o gol do acesso. Eu falei, ninguém melhor que o Marquinhos, né? Em 2016 ele não fez o gol do acesso, mas ele decidiu o jogo mais importante da competição, que foi contra o Náutico. O gol do acesso foi do Jardel, mas o nosso acesso mesmo foi aqui contra o Náutico. Então, assim, é o jogador de decisão, é o jogador que a gente espera sempre essa qualidade. Falar a bola parada. Não, mas como se decide não interessa, na verdade. Alguém tem que decidir, porque bater bola parada é um talento, né? Sim. É um talento. Então, assim, eu acho que nós temos atletas para decidir, temos o Romulo, temos o Dutra, temos o Denilson, mas a gente espera do Marcos sempre, né? A gente sempre espera por quê? Porque tem. Né? Tem. A gente sempre espera, eu sei que às vezes o torcedor cobra dele, mas ele tem. Então por isso assim, se tem uma coisa no Marquinhos que encanta, é que ele tem muita personalidade. E quanto mais disser que ele é ex-jogador e está morto pro futebol, ele fica mais brabo ainda, fica melhor. Não, ele melhora. Eu lembro naquela semana do jogo no Metropolitano, que o pessoal estava falando dele, ele chegou lá, teve a faltinha. A gente, na verdade, os árbitros às vezes temem não marcar falta perto da área pra gente, mas a gente espera que a arbitragem desse jogo seja justa, correta. Assim, sei dos 3 árbitros que foram indicados, são 3 bons árbitros. E assim, espero que eles possam estar num dia bom, porque sei que assim... Marcar o que é certo. Sempre. Independente marcar o certo. Nunca queremos isso. Eu acho que assim, a gente teve aí esse exemplo de fair play do Rodrigo Caio. Nós vamos trabalhar e acreditamos e queremos buscar o título. Mas assim, que seja com justiça e honestidade. Temos uma imagem de 2 dias apenas atrás, você repetindo o lance do toma lá da cá. Quem sabe nunca desaprende, nunca esquece, né? Aquilo ali era uma brincadeira. Com 15 anos eu assisti o roupeiro do Cruzeiro. Tinham 2 roupeiros, não sei o nome deles, é porque era do profissional e eu ali na base vendo o dia a dia deles. E aí um ia na frente, que é o rapaz que fazia, e o outro ia com um saco de bola. E aí, quando ele estava de costa pro companheiro, pro outro roupeiro, ele dava esse calcanhar e o outro meio que ajeitava a rede, a bola ia caindo dentro. E eu assim, que é isso, cara? E garoto, né, cara? E aí comecei a brincar. E isso eu passei a minha vida brincando. Mas um certo dia, eu falei, por que eu não boto isso no campo, cara? Eu faço com tanta facilidade. Só que eu já tava chegando perto dos meus 30, cara. Eu fiz no Fluminense, cara, num jogo do estadual, na minha estreia. Só que ela bateu no peito do lateral e saiu. E ninguém entendeu. E eu falei, cara, vou fazer isso direto agora. Vim aqui na ressacada, fiz em um jogo aqui, não me lembro que jogo foi, mas a torcida também não entendeu. Porque é muito rápido, né? Sim. Eu fiz num jogo contra o Inter em 2009. E aí fui fazendo.
Só que aí eu tive a felicidade em 2008 de dar um passe de gol. Lá no Catar eu fiz uma jogada, cara, a bola estava aqui, eu estava na intermediária aqui, mais ou menos. O cara cobrou o lateral para mim, eu sabia que o meu companheiro estava passando e passou por cima da defesa, caiu na frente do gol, cara. Foi lindo o passe. E aí pronto, e aí só que aqui o William fez o gol lá, meu companheiro perdeu o gol. Então assim, quem enalteceu a jogada foi o William. E é uma brincadeira que hoje eu fico brincando, principalmente na escolinha com as crianças, quando eu tenho oportunidade, um pouco que eu... E que eternizou, agora todo mundo pede para fazer. Não, então, eu fico brincando com as crianças que eu faço aposta com eles, ó. Três chances, se eu acertar a trave, eu não pago nada, mas se eu acertar, eu pago chiclete, bala, pirulito, picolé, aí as crianças ficam torcendo para você errar e é algo muito legal, e assim, é uma brincadeira que assim, foi pena que eu usei pouco. De verdade, podia ter usado mais. Se eu começo minha carreira já usando isso, talvez ia ser uma coisa ficar tão marcada, ficou marcada aqui em Florianópolis, talvez ficava marcada até nacionalmente, porque é algo que a defesa não espera. O passe aqui mesmo contra o Marília, 3-1 contra o Marília. Então assim, a defesa estava saindo, o campo tinha água, aí eu falei, vou fazer. A bola parada numa poça d'água e eu fiz, e o William saiu sozinho, fez o gol e valorizou mais ainda. Valeu. Parabéns pelo trabalho, já estás com discurso de técnico, logo vai começar na carreira. Eu na verdade, eu sempre falei, Poli, que assim, quando o presidente Batistotti, que foi quem me convidou, durante algum tempo que eu tinha saído do futebol, não diretamente, mas indiretamente, eu estava fazendo cursos de treinador, mas não para ser treinador de futebol profissional, para ter mesmo condição de você dar aula para a escolinha, com entendimento e ter currículo também. E aí ele falou, você podia vir trabalhar com a gente e tal. Eu falei, Batistotti, não, eu não queria trabalhar nessa área, eu falei para ele, de treinador no campo. Aí ele falou assim, não, mas eu quero, você vai vir. Eu falei, então, ele falou assim, isso era 2014 que a gente teve algumas conversas. Eu falei, você que está dizendo, cara, eu não me vejo dentro do campo dando treino. Beleza, mas você acredita em mim que eu de fora olhando, eu acho que você tem condições. Beleza, acreditei, comecei a trabalhar, só que eu disse a ele, você me dá de 3 a 5 anos para estudar mesmo, para depois você dizer, para mim tentar e ver se eu quero. Não, ele falou, não, concordo com você tem que se formar, e agora eu estou fazendo o curso da CBF. Sim. Não quero ser treinador antes do curso terminar, então eu quero fazer toda a etapa do curso até pegar o Pro, mas claro, se aparecer uma oportunidade, mas assim, não corro atrás disso, não quero, deixo bem claro. Assim, espero que o Claudinei fique bastante tempo aqui para mim continuar aprendendo com ele e cooperando naquilo que é a minha função. E assim, se um dia ele for para um clube maior, e eu vou continuar estudando, desejo isso para ele também, porque na verdade o profissional sempre quer crescer. E assim, eu espero que esses 5 anos, 3 a 5 anos, eu consiga continuar trabalhando e estudando, para depois eu dizer assim, não, estou pronto para assumir a responsabilidade, porque eu acho que a gente só é bom naquilo depois que você está preparado para aquilo. Então assim, eu não entendo, por exemplo, como jogador você tem que fazer a base para depois você ser profissional. Dificilmente você vê um jogador que não faz base. É raro. Como treinador, eu entendo que eu tenho que fazer uma base. Olha, eu cheguei aqui em 2015, hoje nós estamos em 2017. Eu sou muito melhor do que aí em 2015. Então assim, talvez em 2020, 2019, eu esteja muito melhor do que hoje. E aí eu posso olhar para mim e dizer assim, se eu tiver a oportunidade de ser treinador, uma coisa eu digo, eu já cheguei em casa, aquele jogo lá do Sampaio, eu fui, tipo assim, foi um momento muito especial na minha carreira. Talvez assim, eu estou escrevendo um livro, e esse livro eu parei. Eu parei quando eu entrei aqui em 2015. E aí o livro tem a ver muito com a história do Avaí. E aí eu parei, por que eu parei? Porque assim, eu sentia no meu coração que eu tinha algo para completar dentro desse livro ainda. E essa parte de 2016, que é aquele jogo lá, eu cheguei em casa, olhei pro meu filho e falei, seu pai já foi treinador do Avaí um dia e ganhou. Então assim, com a graça de Deus e com certeza com o esforço de todos os atletas e eles que jogam, mas assim, tive esse gostinho, acho que daqui uns anos eu posso voltar a revivê-lo. Legal. Então, guarda o livro, porque pode estar mais um capítulo de campeão como auxiliar técnico, já que tem nesse livro o título de 2009, acesso, gols, toma lá da cá, e quem sabe como campeão catarinense em 2017, porque Evandro é um dos personagens, é ídolo dos havaianos. Valeu, campeão. Muito obrigado, querido. Grande abraço e parabéns pelo excelente trabalho.